Nessa manhã nós iremos falar da graça de Deus. E nós estamos numa série de mensagens sobre o perdão, mas Deus me incomodou a dar uma pausa, porque hoje é Dia das Mães e, portanto, Ele me mandou, falar acerca da graça de Deus. Talvez a gente não tenha compreensão do que é a graça de Deus, e por muitas das vezes nós apenas falamos por falar que conhecemos a graça de Deus. Imagino que um dos maiores sentimentos de graça e de agraciamento é alguém poder ser mãe, gerar uma vida, cuidar, depois repartir cuidado, compreensão, carinho, afeto, ver o filho crescer e ter a sua missão cumprida. Um dia contam que um escritor muito famoso chamado C.S. Lewis estava no auditório de um congresso religioso e ele viu que estava acontecendo um debate muito importante, muito acalorado. Ele perguntou bem assim para o rapaz que estava do lado dele: por que eles estão discutindo? Por que eles estão conversando? E ele falou bem assim: olha, eles estão discutindo que a distinção do cristianismo é a graça de Deus, porque as outras religiões são baseadas no esforço pessoal, no princípio da justiça que é retribuída, mas somente o cristianismo apresenta a possibilidade de um relacionamento entre Deus e os homens, além das fronteiras do mérito e do demérito. Então nós temos aqui, diante dessa discussão do C.S. Lewis, a graça de Deus, e eu trago para vocês alguns conceitos da graça de Deus. O primeiro deles é que a graça de Deus é a boa vontade de Deus, a predisposição positiva de Deus, o desejo de abençoar, a intenção constante de fazer o bem e agir com bondade em relação ao universo criado e à humanidade. O segundo conceito da graça de Deus é que a graça de Deus é a interpelação, um apelo e um chamamento, o convite insistente, a convocação de Deus para que a humanidade se renda à sua vontade. Um terceiro conceito é que a graça de Deus é um favor imerecido de Deus para com a humanidade. Ele nos ama e, portanto, nos dá aquilo que a gente não merece. E um quarto conceito é que a graça de Deus é uma oportunidade, uma chance, uma concessão, uma permissão, uma autorização que Deus concede à humanidade para que experimente sua bondade e participe dos seus atos bondosos. Hoje nós iremos falar de uma mulher agraciada, ou seja, uma mulher cheia de graça. Iremos perceber nessa mulher algumas características de uma mãe, de uma serva e de uma mulher cheia de graça. Eu tenho a certeza que você já ouviu falar dessa mulher. Hoje iremos falar de Maria de Nazaré, descendente de Davi, mãe de Jesus. Portanto, nós vamos orar e depois nós iremos assistir um vídeo. De todas as mulheres citadas na Bíblia, sem dúvida alguma, Maria se tornou a de maior destaque, pois foi escolhida por Deus para conceber o Messias tão esperado pelo povo judeu. Maria nasceu em Nazaré, cidade situada ao norte de Israel, na província da Galileia, considerada por muitos como uma região de pouca importância. Na época, a província da Judéia, onde se localizava Belém e Jerusalém, era a região de maior influência para os judeus. Filha de uma tradicional família judia, Maria estava prometida a José, um carpinteiro nascido em Belém, descendente de Davi. Com cerca de 15 anos, Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, que lhe informou sobre a sua gravidez, mesmo sendo virgem.
José, avisado por Deus da sobrenatural gravidez da mulher, colocou-a sob sua proteção, pois na época a lei bíblica vigente, descrita em Deuteronômio capítulo 22, prescrevia a morte por apedrejamento das mulheres adúlteras. Durante a gravidez, Maria teve que ir a Belém junto com seu esposo para que fosse feito o recenseamento da população pelo Império Romano. E foi justo ali, para que se cumprisse a profecia descrita em Miqueias capítulo 5, que ela deu à luz a Jesus Cristo. Maria participou ativamente da vida de Jesus desde seu nascimento até sua morte. Com seu filho ainda bebê, Maria teve que fugir para o Egito a fim de livrá-lo da fúria de Herodes, regressando depois para sua terra natal, Nazaré. Todos os anos ela o levava ao templo de Jerusalém para a festa da Páscoa. Aos 12 anos foi surpreendida ao vê-lo ensinando a lei aos mestres do templo. No início do ministério de Jesus, Maria presenciou o primeiro milagre de Cristo realizado nas bodas de Caná. Ela acompanhou com sofrimento todo o seu julgamento e aos pés da cruz foi amparada pelo apóstolo João a pedido de seu filho. Após a ressurreição, Maria esteve presente no início da igreja primitiva descrita em Atos. Paralelo ao ministério de Jesus, Maria deu curso à sua trajetória como mulher casada da época. Em Mateus 13, verso 55, a Bíblia relata os nomes dos seus outros filhos, Tiago, José, Simão e Judas, além de filhas. Maria foi um grande exemplo de mulher e mãe. Exemplos esses que a colocará sempre como uma mulher notável. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versos 26 ao verso 38. Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Diz assim a palavra de Deus, na Nova Versão Internacional. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. E Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na sua velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Então Maria respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Essa história é bem conhecida, mas nós, os protestantes, nós não temos muito o costume
de falarmos sobre a vida dessa mulher agraciada por Deus. Até porque ela foi agraciada e ela não confere graça a ninguém. Maria, ela mesma entendeu que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus e que Jesus Cristo era o Deus dela. Só que nessa manhã iremos falar dela e do modelo que ela foi e o modelo que ela deveria e continuaria por todas as gerações ser seguido. Assim como nós nos espelhamos em Paulo, Barnabé, assim como nós nos espelhamos em Moisés, assim como nós nos espelhamos em Ruth, em Noemi, nós devemos nos espelhar na vida de Maria. Essa mulher, ela tinha uma essência bíblica muito interessante para as mulheres desse tempo. Além de mãe, não só de Jesus Cristo, mas também de outros filhos, ela era serva, adoradora, submissa, pura e mulher. E talvez Maria experimentou aqui na terra um dos sentimentos mais difíceis de ser mãe. Quando você olha que o seu filho tem uma missão diferente na terra. E Maria então foi sofrendo por ser mãe tudo o que o filho dela sofria. Todas as vezes que os fariseus e os mestres da lei falavam mal do seu filho Jesus Cristo, imagine como essa mãe se sentia. Imagina a dor e o sofrimento de Maria como mãe de Jesus Cristo ao ver ele sendo açoitado, vilipendiado, ao ver ele sangrando, e tudo isso sem dizer uma palavra. Imagine a dor de Maria em ver o filho dela sendo preso injustamente. Você imagina como foi para aquela mãe acompanhar o crescimento daquele filho e viver muitas alegrias com aquele menino, dentre elas ver o seu filho ensinando para mestres acerca da palavra de Deus, que ele era a própria palavra de Deus. Maria foi submissa e pura, duas palavras que deveriam ser repetidas em demasia nesse tempo, um tempo em que nos falta pureza, um tempo em que a maioria das pessoas escolheram ser vulgares, individualistas, depravadas. Hoje nós iremos falar de uma mulher agraciada, de uma mãe agraciada, e quero te dizer para você que é mulher e mãe, que você deve se sentir agraciado por Deus. O texto começa dizendo que o anjo se aproximou dela e disse: alegre-se, agraciada. E o tema da nossa mensagem nessa manhã, que será não muito grande por conta dos nossos eventos, dos nossos preparativos aqui das mães, e nós iremos aprender algumas coisas com esse texto bíblico. A primeira coisa que a gente entende é que você que é mulher agraciada deve se alegrar, porque o Senhor está com você. Diz assim o versículo 28: o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Deus tinha uma missão muito grande para Maria, e ele olhou para a terra e viu: eu vou escolher essa, porque essa mulher tem todos os requisitos que eu preciso para que ela cumpra a minha missão. E ele disse para ela: olha,
Fique tranquila, alegre-se, porque você imagina você ouvir um anjo falando com você, deve ser uma coisa tenebrosa, você deve ficar com medo, meu Deus, um anjo. Ele falou assim, não precisa ficar com medo, é só você se alegrar, porque você foi escolhida. Muitas das vezes as mulheres desse tempo, elas se sentem amedrontadas diante da missão que Deus deu para elas, amedrontadas diante do que Deus deu para elas fazerem na vida. Muitas das vezes as mulheres, elas se sentem incapazes de muitas das coisas, mas nessa manhã Jesus Cristo está nos falando que você deve se alegrar e jogar esse medo fora, porque você foi agraciada por Deus. Tudo que Deus te deu para fazer e todas as missões que Ele te deu para cumprir, é porque você é capaz de cumprir. E Ele está te falando nessa manhã que você deve agradecê-lo. E diante dessas missões, mesmo que elas pareçam difíceis e até impossíveis, Ele fala: ei, se alegre, porque você é uma agraciada, aquela em que eu deposito a minha graça, a minha confiança. Você que está aqui nessa manhã é mãe. Eu quero te dizer uma coisa: diante de todas as dificuldades que você já deve ter passado e continua passando por ser mãe, esposa, e para você que é mulher e ainda não é mãe, e certamente um dia vai ser, ou ainda vai continuar sendo mulher para o resto da vida e vai se ver diante dos desafios da vida, eu quero te dizer que Deus está falando para você nessa manhã: não se amedronte e alegre-se, porque você é agraciado. Esse texto nos traz um outro ensinamento. Ele diz assim que você que é mulher agraciada deve se alegrar, porque você vai ser usada por Deus em seus planos. Diz assim a palavra de Deus: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porá o nome dele de Jesus. As mulheres agraciadas, aquelas em que Deus pode contar para lhes dar alguma missão, Deus não as desampara, e nem as dá a missão a elas, e deixa elas haver navios. É interessante que Deus vai, desde o início do anúncio da gravidez de Maria, dando a ela as recomendações do que ela iria ser e do que ela iria fazer durante a missão dela. E o anjo falou: olha, Maria, fique tranquila, você foi agraciada, você vai ficar grávida, e essa é a sua missão. E você vai colocar o nome do seu filho de Jesus, Yeshua, na língua dos hebreus. Quando Deus olha para a terra e vê uma mulher com as características de Maria, Ele a chama de agraciada, lhe dá uma missão e ainda mostra para ela como ela deve cumprir essa missão. Deus, Ele quer te usar, você que é mulher agraciada, nos planos dEle. Deus, Ele quer olhar para a terra e continuar vendo mulheres agraciadas. Deus, Ele quer continuar, Ele quer contar com as mulheres da terra, porque as mulheres têm algumas características muito diferentes das dos homens, e Deus as quer usar.
Só que infelizmente, muitas das vezes, eu imagino Deus olhando para a terra e vendo cada vez menos mulheres agraciadas. Maria não relutou na missão dela. Maria não perguntou o porquê ela estava sendo escolhida. Maria não reclamou em nenhum momento diante da missão que Deus deu para ela. Maria sempre foi um exemplo. E para você que é mulher, para você que é mãe, para você que é agraciada, que Deus já te alcançou com a sua graça, diante daquilo que Deus te deu para cumprir na sua vida, faça com esmero, zelo, sabendo que Deus está do seu lado e que Ele vai te auxiliar em todo o tempo. Um terceiro ensinamento desse texto é que as mulheres agraciadas, elas devem se alegrar, confiar em Deus e obedecê-lo. Diz assim o verso 38: Maria respondeu diante de tudo aquilo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria confiava em Deus, e mais do que isso, Maria decidiu obedecer a Deus. E agora nós precisamos repensar se estamos confiando em Deus, estamos o obedecendo. E se a gente tem coragem de repetir a frase dela: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Será que você tem essa disposição de falar bem assim: Deus, sou teu servo, ou sou tua serva, que o Senhor faça comigo o que o Senhor quiser? Maria abriu mão de todas as suas particularidades, e ela não ficou nem um pouco temerosa. Ela estava de casamento marcado, ela não ficou nem pensando assim: meu Deus, o que será que vai acontecer de mim? Não, ela confiou, e ela sabia que Deus ia dar um jeito de consertar tudo aquilo. Ela confiou e ela foi exemplo em todo o tempo. Ela confiou e ela foi serva de Deus. Ela confiou e ela falou bem assim: Deus, faça na minha vida o que o Senhor quer fazer. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão muito arredias e individualistas e pensando somente nos seus próprios planos, nas suas próprias carreiras, nos seus próprios negócios. E nessa manhã Deus convida-nos a confiar nele, a obedecê-lo e a repetir essa frase: eu sou teu servo ou tua serva, e faça comigo o que o Senhor quer. Faça comigo conforme a tua palavra. O resultado da graça de Deus sempre é a salvação. Maria foi uma mulher agraciada, e o resultado do agraciamento dela foi Jesus Cristo, a salvação em pessoa. O resultado de ser uma mulher agraciada é que você vai exalar salvação, e que as pessoas irão conhecer através de você a salvação. Assim como nós pudemos conhecer Jesus Cristo na terra como homem, e ele tinha que nascer de uma mulher para ser homem,
Assim como de uma mulher agraciada veio a salvação, e ela mesma foi salva por essa salvação, através de você, outros devem encontrar a salvação, mulher agraciada. Efésios 2, versículo 8 diz assim: pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Quando Deus inunda você com a graça dele, assim como ele fez com Maria, ele só tem um objetivo: que essa graça transborde e que os outros sejam alcançados com essa graça, entendendo a salvação de Jesus Cristo. Mulher agraciada, você deve se alegrar porque Deus está com você. Você deve se alegrar porque você vai ser usada por Deus nos planos dele. E você deve se alegrar e confiar nele, bem como obedecê-lo. E lógico que isso serve para todas as pessoas: homens, mulheres, crianças, adolescentes, as meninas que estão crescendo na igreja, os garotos que estão crescendo na igreja. Precisamos sempre ter em mente que a graça de Deus nos alcança. Nesse instante, eu queria chamar a Dalila. A gente vai cantar o hino Maravilhosa Graça, do cantor cristão, para a gente encerrar a nossa mensagem dessa manhã. E enquanto eles estão vindo e se posicionando, eu convido você a se colocar de pé. Nós iremos orar e depois nós iremos cantar essa canção. Para você que é mãe, parabéns hoje pelo seu dia. Ter um filho é a demonstração da graça de Deus. Deve ser muito feliz e muito bom ser mãe. E é por isso que você deve se alegrar, porque você é agraciado. E se você há muito tempo não se sentia uma mulher agraciada por dificuldades da vida, lembre-se que o Senhor está com você, que Ele quer continuar te usando nos planos dEle, mas que você precisa confiar nele e obedecê-lo. Amém? Nós vamos orar. Deus, nesse instante nós nos colocamos diante do Senhor e agradecemos pela sua maravilhosa graça. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou. Obrigado porque essa graça é imerecida e o Senhor nos convida em todo o tempo a nos derramarmos diante dela. É impressionante como a graça do Senhor é irresistível, de tal forma que quando somos alcançados não conseguimos dizer não a ela. Mas nós queremos te engrandecer, Deus. Agradecer pelos dias das mães e agradecer porque existem mulheres ainda nessa terra que são agraciadas. Se existe alguma delas aqui nessa manhã que está se sentindo triste, desmotivada e não agraciada, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo comece a acalentá-la e trazer a ela uma nova vida. Ora em nome de Jesus Cristo. Amém.